Professor Lenine, a gente está terminando, mas a gente vai fazer algumas perguntas. Gostaria que o senhor respondesse assim mais um pouquinho, bem direto. Preparou né? muita coisa, né, Gelson? Uma hora não dá. Não dá. Vamos falar agora um pouquinho, Wanderson. Por exemplo, em domingo agora, na Colômbia, a esquerda venceu, correto? Uhum. E como vice, teve uma mulher, a primeira mulher negra, né? Vice, lá na Colômbia. Qual é a sua visão sobre isso? Hoje o senhor é o quê? Direita, centro, esquerda? Uhum. E sobre essas eleições na Colômbia? Qual o que muda, o que não muda? E depois eu vou falar também sobre educação, sobre cotas, se o senhor é a favor ou contra. Primeiro essa da esquerda e direita. Primeiro que eu não sou, a única coisa que eu não sou é extremista. De jeito nenhum. Nem extrema direita nem extrema esquerda. Mas eu defendo pautas. Anderson, Joel, eu defendo pautas. Governo que não defende a educação, que não investe em educação, não serve para mim. Se ele é de esquerda ou de direita, não importa. O caminho do Brasil é na educação. O caminho do Brasil é na educação. Governo que não investe em educação, governo que não investe em professor, governo que não investe em aluno, não serve para mim. Não importa se é de direita ou de esquerda. Eu tenho algumas pautas, por exemplo, eu defendo a família. Então, se eu defendo a família, quem tiver essa pauta, eu estou ao lado. Eu vou defender essa família. Não vou defender a direita, eu vou defender a pauta de que é através da família que a gente consegue construir uma sociedade melhor, uma família organizada. Eu não tenho problema nenhum de discutir esse assunto, mas eu entendo, eu fui criado assim, eu fui criado dentro de uma família que impunha limites. Eu conto sempre essa história. Uma vez meu pai estava me levando na escola e ele atravessou. Naquela época era uma cancela, na cidade de Queimada não tinha passarela, mas ele me atravessou de mãos dadas e eu passei em frente a uma farmácia e tinha uma nota, eu não me lembro na época se era 5 cruzeiros ou 5 cruzeiro real, não me lembro bem. Eu peguei aquela nota e fui andando com meu pai, aí falei para ele, pai, achei. E a gente estava atrasado para ir para a escola, me lembro que meu pai tinha um mobiliário, e ele retornou comigo, falou assim, coloca esse dinheiro aí no chão onde você achou. E eu falei, pai, mas eu achei esse dinheiro aqui, ele é meu. Ele, não, esse dinheiro não é seu. Coloca de volta. E eu coloquei no chão. E eu me lembro quando eu cheguei na porta da escola, ele tirou aquele mesmo dinheiro do bolso dele e falou assim, olha, quando você precisar de dinheiro, toma aqui, eu te dou. Mas, pai, aquele dinheiro estava lá perdido, não era de ninguém. Ele era de alguém, não era seu. Então, a família forma isso. A minha mãe, ela formou 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Para todos os 3, ela ensinou que a gente não pode levantar a mão para uma mulher, bater para uma mulher, levantar a voz para uma mulher. E é na família que a gente recebe esse tipo de ensinamento. Eu tenho o maior carinho pela minha esposa e pela minha filha, pelo filho que eu sou. Eu jamais levantei a voz para minha mãe e jamais levantei a voz para mulher nenhuma. Então, é na família que a gente recebe esse tipo de ensinamento. Então, eu defendo a família. Então, a minha pauta é uma pauta... Eu tenho pautas que eu defendo. Eu, hoje, estou no partido de centro. E eu defendo isso. Claro, fui filiado ao PDT. O PDT tem pautas de esquerda, mas tem uma pauta forte de educação. Então, caso as eleições, o presidente de direita ou de esquerda, caso o da esquerda ganha, ou da direita, para o senhor não faz diferença. Não. Se ter a pauta que o senhor segue... É por isso que eu vou chegar lá na Colômbia. A esquerda venceu as eleições, porque a direita não estava funcionando. Se a esquerda funcionar e colocar em prática aquilo que se comunica, e aí eu sou formado em marketing, eu posso dizer para você com toda clareza, comunicação não é o que se escreve, o que se fala. Comunicação é o que se entende. Então é o que eu falei com o prefeito da cidade lá que ganhou as eleições. Eu parabenizei porque ele comunicou melhor. Agora, se ele vai fazer, se ele vai colocar em prática, é uma outra história. É a cidade que vai entender. É no caso da Colômbia. Presidente de esquerda com uma mulher e negra. O fato dela ser mulher e negra melhora alguma coisa? Não, melhora se ela cumprir a pauta. Porque nós tivemos negros assumindo posições no nosso país que não lutaram pela causa dos negros, nem dos indígenas e nem das pautas contra o racismo. Então, não adianta ter a cor da pele. E o senhor é a favor da cota? Isso é uma outra questão.
né? Só para concluir aqui, eu fui secretário de Educação, um dia o Movimento Negro esteve na Secretaria de Educação, na minha primeira gestão, e falou assim, eu queria saber qual é a sua pauta de negros aqui. Eu falei que só tem 2 diretorias, um é a Aline e outro é o Fernando, os 2 são negros. Mas, então o senhor cumpriu a cota de negros aqui? Eu falei assim, não, eles são competentes, são negros e competentes. Então, eles estão aqui porque são competentes, são negros. Agora, Lenine, cotas para a universidade, você acha importante? É claro, isso é uma questão de justiça. Quem conhece a história do Brasil, quem conhece a história da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, a gente sabe a grande discriminação que foi feita na sociedade. Quem conhece a história do Rio de Janeiro sabe o que era a Rio Branco no século XVIII para XIX, para onde foram afastados as pessoas mais simples, foram jogadas nas comunidades, nas favelas, na Baixada Fluminense. Vai estudar um pouco de história, você vai ver que a linha Gramacho, ela foi toda construída ali, as comunidades que foram construídas ali, foram pessoas que foram retiradas do centro do Rio de Janeiro, que ia se fazer a Rio Branco, que ali ia Presidente Vá com prédios com formatos e com azulejos e tijolos franceses e coisa e tal. E o povo mais simples foi retirado dali, foi para a comunidade. E qual é a grande maioria que mora na comunidade? Negros. E eu faço sempre essa pergunta. Outro dia, aliás, me fizeram a pergunta, por que a sua filha está na escola pública? Porque o filho do rico, quando quer ir para uma universidade boa, ele vai para o UERJ, ele vai para o FRJ, ele vai para o UFRJ, ele vai para a escola pública, ele vai para a universidade pública. Por que o filho do rico não vai para a escola particular, para a faculdade particular? Por que ele quer ir para a pública? Porque na pública estão os melhores professores. Então eu coloquei a minha filha na escola pública por isso. Porque eu acredito que quem passou no concurso da escola pública é um grande profissional e a escola pública precisa ser respeitada. A escola do ensino fundamental. Da mesma maneira que a universidade é respeitada. Então, se tem alguém que precisa estar na escola pública, é o mais simples, é aquele que nós pagamos o imposto para pagar o professor que está lá, para pagar a estrutura que está lá. Precisa ter mais oportunidade para essas pessoas. E a grande maioria são negros. Ah, mas a disputa tem que ser igual. Ela é igual. Onde? Onde que ela é igual? Então, eu acredito que é importante ter a cota. Isso não quer dizer que vai haver demérito para outros segmentos. O nosso Brasil é um Brasil com características pardas.